Hoje você veio falar de um período do nosso dia muito importante, né? A alimentação noturna. Tudo jóia? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus também. Michele, qual a importância da gente se alimentar à noite? Às vezes as pessoas, elas confundem, né? Falar, já não vou comer mais nada agora durante a noite, só vou comer amanhã cedo. O que acontece no organismo da pessoa quando falta essa fase da alimentação? Tanto o café da manhã, almoço e jantar, nós consideramos refeições principais, né? Então, como o próprio nome diz, o valor nutricional e até o próprio valor calórico esperado para essas refeições é bem importante, né? Eu costumo falar assim, os lanches intermediários, a gente pode avaliar, né, a necessidade ou não de acordo com a logística, o apetite posterior. Agora, a refeição principal, a gente sempre vai avaliar a necessidade nutricional que aquela refeição ela tem. Né? Porque nós temos todos os dias uma necessidade nutricional a ser atingida. O nosso corpo é como uma máquina que precisa de nutrientes. Sim. E se falta esse insumo, esse nutriente, essa gama de nutrientes que a gente precisa, o nosso corpo ele vai apresentar algumas deficiências nutricionais e problemas em relação a isso. Sim. Tudo no nosso corpo depende de água e de nutrientes. Legal. Né? É bom saber disso. E até porque, gente, olha só como que é importante. Aí você pode até ter várias dúvidas agora, mas o que é que eu como, né? É importante você acompanhar com a gente, que a gente sempre dá dica. Se você fizer uma retrospectiva, nós temos aqui, a Michele já falou de café da manhã, já falamos de nutrição saudável durante todo o dia, sim, né? Você pode ir somando, mas se você puder, sempre busque uma nutricionista para organizar a sua alimentação, sim, porque é muito importante. Às vezes a pessoa falta com muito durante o dia e à noite. Dani, olha, eu já vi, esse tema é tão legal, porque assim, eu já vi diversos casos. Esse é um típico, então, por exemplo, muito comum em homens, eles não sentem muita fome durante a manhã, às vezes não tomam o café da manhã. Dependendo do trabalho e da correria, o almoço às vezes acaba sendo postergado, ele pula, sim, o almoço ou come só uma bolachinha. E aí ele chega em casa à noite, ele fala, agora que eu cheguei na minha casa com a comida, por exemplo, da minha mãe ou da minha esposa, eu vou comer. E vou comer tudo. Tudo que eu quero. E aí ele mata aquela fome de leão. Num horário que o organismo dele já está reduzindo o metabolismo. Está baixando. Porque dali ele vai descansar, ele vai dormir, e ele nem precisa dessa demanda calórica tão grande. O que é ideal é a gente distribuir essa necessidade calórica e nutricional ao longo do dia. O nosso corpo, ele não funciona assim, olha, eu preciso de X por dia, eu posso colocar isso em qualquer horário que está tudo certo. Nem para a água, como a gente já falou aqui, lembra da necessidade, sim, dividida ao longo do dia, quanto dos macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras. Então, essa questão do jantar, em linhas gerais, é claro que a gente vai sempre falar assim, olha, faça um jantar mais leve. Por quê? Entende-se que a grande maioria das pessoas vai dormir depois, né, um pouquinho mais tarde, após o jantar, no período noturno. Mas existem pessoas que trabalham à noite. E aí, às vezes, também existe uma certa confusão, por quê? Ele pensa assim, bom, se eu trabalho de madrugada, eu preciso comer bem para aguentar o meu trabalho. Mas verdade se isso? É um trabalho leve, por exemplo, a pessoa trabalha numa recepção, numa por recepção, exemplo, do hotel. Exatamente. Ela trabalha sentada, o gasto calórico é muito baixo, então ela pode fazer um lanche leve no período noturno. E se ela for uma enfermeira de um hospital? Se ela andar bastante, tiver muita atividade, primeiro ela vai precisar ficar acordada. Então é até legal falar de repente do consumo de um café, atrelado a uma fruta, algum alimento que dê saciedade, uma proteína, por exemplo. Sim. Agora no frio a nossa fome aumenta, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele gasta mais caloria para se manter nos 36 graus, 36,6. Isso, hein, Michele? O que a gente faz? Ai, Michele, o que a gente faz? Conta tudo agora pra gente já salvar. O ideal é a gente aumentar. Vamos falar no período noturno, né? Tô com muita fome à noite, seja no jantar ou na madrugada, caso eu trabalhe de madrugada. Pode consumir algum tipo de carboidrato, não tem problema. Mas se a fome estiver aumentando muito, aumenta um pouco a sua proteína. Então vamos dar exemplo, né? Porque ela falou assim agora, né? Aumenta um pouquinho a sua, o seu carboidrato e a sua proteína. Então dê exemplos.
Vamos supor, se for um jantar, Tá. né? Como nós temos aqui. Eu tô comendo à noite, eu costumo comer um lanche natural. Tá? Mas o lanche natural não tá mais saciando. Não, porque tá frio, aí parece que você come o lanche e abre um buraco dentro do estômago. Exatamente. O que acontece? Vamos falar primeiro do lanche natural. Nós temos as fatias de pão, 2 fatias pelo menos. Aqui nós temos queijo branco, exatamente, que é uma proteína, e algumas verduras. Só que para essa época do ano, que é mais frio, essa quantidade de proteína não vai saciar. Então, o que eu recomendo? Que você coloque um outro tipo de proteína, mais sacietógena, por exemplo, um filé de frango ou 2 ovos, né? Comer um lanche mais forte. Junto com o queijo? Pode colocar, não tem problema. Ah, legal. E outra coisa bem legal da gente falar, todas as noites comer um lanche natural, eu particularmente, como eu vou olhar sempre bastante pro valor nutricional, eu não recomendo. Porque a gente está usando todas as noites um processado, como a gente já falou aqui também. Por que eu não posso usar outras fontes de carboidrato? Colocar, agora no inverno, fazer uma sopa, por exemplo, com um tubérculo, que é um carboidrato, por exemplo, uma batata, uma mandioquinha, uma batata doce. Legal. Inhame. Posso misturar o inhame com a batata doce, por exemplo? Pode, desde que você não deixe faltar outros legumes, por exemplo, uma cenoura, uma abobrinha, a vagem, um brócolis. O pessoal fala que o chuchu não dá graça, né? Muita gente não gosta de chuchu. Gente, mas o chuchu ajuda a dar uma encorpadinha na sopa, né? A gente costuma... Sabe o caldo verde? Tão famoso caldo verde? A base do caldo verde é de batata. Né? Então, quando as pessoas estão querendo reduzir um pouco o teor de carboidrato ou perder um pouquinho de peso, reduzindo um pouco esse alimento energético do grupo da batata, eu dou a dica de usar o chuchu. Porque quando você bate, dá essa cremosidade, você pode usar um alimento mais leve com teor de carboidrato mais baixo. Mas, por exemplo, aqui tem um caldo, né? A gente que vai fazer uma sopa em casa, fazer um caldo, por exemplo, dá a sensação que você quer comer algo mais, que dê mais uma sustância, algo mais pesado. O que a gente pode colocar? Coloca mais proteína. Eu sempre falo para os meus pacientes, olha, quando eu monto os meus planos alimentares, geralmente no jantar a gente tem 80, 100 gramas, isso muda, tá? Mas variando de 80, 100, 150 gramas de proteína à noite. Quando a gente faz a sopa, o que acontece muitas vezes? A gente coloca, vamos supor, eu coloquei ali no... meio quilo de músculo limpo, sem gordura, picadinho. E na hora que eu vou servir o meu prato, não vem aqueles 80, 100 gramas de carne, como eu teria num prato montado com comida sólida. Aí você fica pescando aqueles pedacinhos. Então, cuidado com a quantidade de proteína. Você pode comer, junto com a sopa, à parte, 2 ovos. Então, você pode comer, de repente, uma proteína separada. Boa ideia. Um ovo cozido. Porque isso vai aumentar bastante a saciedade e também evita que você perca massa magra. Ótimo. A gente que faz bioimpedância no consultório, que é aquele exame que avalia a composição corporal, quanto tem de gordura, quanto tem de músculo. Às vezes, no inverno, que as pessoas entram bastante nessa parte da sopa, se perdem um pouquinho nessa questão da proteína e perdem massa muscular. Porque aí coloca ali, faz uma sopa bem ralinha ali com chuchu, umas ervas e tal, e aí vai dormir, fica aquele... sensação, não sacia. Eu acho que para o inverno a gente precisa de algo um pouco mais sacietógeno, ou seja, que vai ter uma digestão um pouco mais lenta, porém que não seja pesado. É isso que é importante a gente falar. Existe uma diferença entre você ficar saciado, sem se sentir pesado e sem ter a digestão tão lenta. Legal. Que nem o padre brincou, falou da feijoada. Realmente, padre, para esse período noturno não é legal. Uma feijoada. Isso na nossa rotina, mas alimentos mais leves, por exemplo, uma boa salada. E até que horas você indica, assim, de uma maneira geral, a questão do horário noturno? Até que horário a gente pode comer uma sopa e tomar esses alimentos, por exemplo, que estão aqui na mesa? Pessoas que têm a rotina usual, né, que vão dormir no período noturno, até umas 8 horas, 8h30 é um horário bom. Lembrando, gente, mastigação. Importante. Evitar ingerir líquidos com as refeições, porque isso também compromete a nossa digestão, dá aquela sensação de peso, pode estimular um refluxo. Então, mastigue devagar, descanse os talheres do lado do seu prato. Boa dica. Esse é um ótimo exercício para ajudar a comer devagar. Sabia? Porque aí, por exemplo, acabei de colocar uma garfada, né, de comida. Descansei o talher. Nossa, eu não tô acostumada a fazer isso. Aí eu começo a olhar pro meu prato, eu olho todos os alimentos que tem ali. Aí eu começo a prestar atenção no que eu estou comendo, né? Porque às vezes a gente tá ali com pressa, é filho chamando, é marido chamando, é um monte de coisa. E você fala, já vou. Você nem olhou o que comeu e nem sentiu a saciedade. Exatamente. Ou a digestão também foi pro brejo, porque fica tudo super lento. A pessoa que acompanha também
faz a alimentação assistindo televisão. Sim, é importante você não estar tem na o mesa. foco no que você, na refeição, né? No que está fazendo. E esse também é um gatilho do exagero, né? Que atrapalha a saciedade. Ô, Michele, e antes de deitar? O que é bom? Então, aí eu tenho 2 pontos que eu acho bacana a gente falar. Se a pessoa dorme bem e ela é como se desse um conforto, né? Isso. Ai, eu sinto falta de algo antes de dormir. Avalia se realmente você precisa comer algo ou se um bom chá não ajuda, até para a questão da digestão, né, de evitar o acúmulo de líquido. Aí tem outro ponto que falam para mim, mas aí eu vou levantar muitas vezes à noite para urinar. Então eu falo, pode tomar o chá um pouquinho mais cedo. Depois de 40 minutos que você comeu, você já pode tomar uma xícara de chá, né? Toma muito cuidado à noite com o consumo de alimentos fontes de açúcar, porque são estimulantes, né? Então, por exemplo, eu vou comer um chocolatinho, eu vou comer um biscoitinho. Vou tomar um chocolate quente. Se ele tiver açúcar, isso tende a ser estimulante, não é legal. Sim. O café, então, nem se fala. O café eu indico assim, você quer tomar uma xícara de café? Você vai trabalhar a noite inteira, você trabalha em terceiro turno? Tudo bem, precisa até desse café, né? Pra te ajudar a ficar acordado. O leite morno. O leite morno, o que é legal? O cálcio, ele é um dos componentes que ele também tem relação com o nosso sono, né? Então, o magnésio, o triptofano, que é um aminoácido, o cálcio. Então, o leite morno, à noite, se for um leite pasteurizado, que isso também eu já falei aqui. Tem que ser o leite bom, é isso que eu ia leite reforçar. bom, gente. Tem que ser o leite bom. Leite de caixinha, o processo todo que ele passa, além de matar os micro-organismos bons do leite, ainda tem aditivos químicos. Sim. Então, o leite fresco, mesmo de saquinho, aquele que sempre está na geladeira, um copo de leite morno à noite, dá aquele conforto, dá mais saciedade também. Só que é importante explicar, evita colocar açúcar. Sim. A gente já falou também disso aqui, o açúcar é muito ligado ao que a gente acostuma o paladar, açúcar e sal. E não precisa, né? Não precisa, ainda mais se o for pra alimento dormir. tem o seu próprio sabor. Sim, né? O leite tem o açúcar próprio, né? Sim. Que é a lactose. Algumas E mesmo quem é intolerante à lactose, que tomar o leite fresco sem lactose, vai sentir um sabor excelente do leite. Não deixa de ser adocicado do próprio leite. E é assim, gente, você vai aprendendo, né? Hoje, aqui, algumas dicas, porque se a gente vai falando, né, Michele? Tem bastante. Você pode tomar um chazinho de camomila, um chazinho que acalma. Chás mais calmantes, melissa, camomila, cidreira, erva doce, evitar chá verde à noite, né? Chás muito diuréticos, por exemplo, um hibisco, eu não recomendo pra noite. Não, pra noite. Mas se você quer mais dicas, acessa lá o Instagram da Michele, viu que a Michele deixa lá as dicas, né, Michele? Sim. Boas. Tem aí os contatos dela na tela pra você já anotar, entrar em contato com ela e tirar todas as dúvidas também. Michele, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada.